Olá pessoal que acompanha o Sistema Sagres de Comunicação, voltamos com mais uma edição do Inspiração, sempre com uma história legal para contar. E hoje, nesta edição, o Domingos Santos, estudante de matemática, 24 anos, é o nosso convidado. Até aí tudo normal para um jovem na idade dele, com sonhos que tem em ser um professor de matemática. Só que o Domingos vai além. Ele ensina ciência de uma maneira bem tranquila para quem quer aprender. E ele está conosco aqui para bater um papo. Domingos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu li e reli sua história e gostei demais. Tá tudo bem? Esse é um privilégio para mim, de uma honra estar aqui com vocês. Olha, você está em Açailândia, no sul do Maranhão, né? Exatamente, Açailândia. Eu acabei Maranhão. de olhar na internet, nós estamos aqui em Goiânia, no estúdio da Sagres, são 1.455 quilômetros. É bem distante mesmo, Goiânia. E aqui em Goiânia nós temos muitos maranhenses, né? Existe uma interação muito grande, Maranhão-Goiás, e é sempre bom bater um papo com esse pessoal. Eu conheço vários e vários que trabalham conosco aqui na Sagres e tudo mais. Sabe por que eu fiz referência à distância? Porque estamos tão longe e a comunicação é tão simples. É fruto da evolução, da tecnologia e, por que não, da ciência, né, Domingos? Exatamente. É fruto de muita física, muita matemática, né? E de todas as ciências em geral, até mesmo da arte. Conta um pouquinho da sua história. Você começou a publicar vídeos sobre como fazer ciência, né? Resumindo a história. Nas suas redes sociais, em especial no TikTok, as pessoas começaram a acompanhar e viralizaram vários vídeos. Como é que surgiu essa história e por que a paixão pela ciência, em especial pelos números na matemática? Quanto à paixão pela matemática, pela ciência em si, eu sempre tive porque meu pai me inspirou muito a estudar, a observar os céus, né? Mostrava as estrelas, mostrava alguns assuntos interessantes, observar a natureza. Então, meu pai, de certa forma, me concedeu muito dessa paixão, né? Por sempre me incentivar a ser curioso. Agora, os vídeos surgiram quando eu consegui fazer um telescópio caseiro a primeira vez, né? E era um telescópio incrível, que dava para ver ali as montanhas da Lua, as fases de Vênus e as luas de Júpiter. As mesmas coisas que Galileu viu com o cientista do passado. Então, quando eu fiz, eu ganhei um poder na física. É como se eu pudesse fazer os experimentos físicos que eu nunca tinha conseguido. Então, consegui fazer o telescópio, postei. Aí um amigo me indicou, olha, teu vídeo ficou bom, poste em outra rede social, TikTok. Aí a gente postou, minha família concordou, que achou legal. E o pessoal realmente gostou dos vídeos. Aí eu comecei a fazer outros assuntos também. O início foi assim. Eu quero falar mais desse telescópio caseiro que funciona daqui a pouquinho. Já que você falou das suas invenções e dos seus vídeos, é claro, vamos reproduzir um aqui para o pessoal que está em casa conhecer um pouco mais do seu dia a dia, Domingos. Vamos lá, galera. Se você pegar um espelho pequeno, não importa o formato dele, se ele é quadrado ou triangular, aí você reflete a luz do sol assim na parede, bem de longe, aí você se afasta da parede. Aquele desenhozinho que vai formar sempre é um círculo perfeito, uma miniatura perfeita do sol. Vamos fazer isso aqui para ver? Olha lá o reflexo desse espelho, ó. É um retângulo, tá vendo? Aí eu vou começar a cobrir ele aqui, ó, até ele ficar pequenininho o suficiente para formar uma bolinha, olha lá, ó. Veja que forma uma bolinha perfeita quando eu diminuo aqui, ó. Tô diminuindo, olha lá, ó. Uma bolinha perfeita. Se eu cobrir assim com os dedos para dividir o espelho em várias partes pequenininhas, eu consigo formar várias bolinhas. Olha lá, ó. Consegue ver as várias miniaturazinhas do Sol? Por que isso acontece? Observe essa pedra aqui que você consegue ver o formato dela com perfeição. No entanto, quando eu me afasto muito de você, aí você vai conseguir ver apenas um pontinho que a pedra está lá, mas você não consegue ver mais o desenho dela, o formato dela. É algo parecido que acontece no caso do espelho. A luz do sol vem, bate no espelho e bate na parede. Só que o espelho é tão pequenininho, está tão longe da parede, que é como se ele fosse uma bolinha. E o reflexo aqui vai se comportar como uma câmara escura, porque eu estou fazendo um feixe de luz passar por um furinho muito pequenininho, uma bolinha muito pequenininha, porque o espelho está muito longe da parede. E o que é uma câmara escura? Uma câmara escura é nada mais do que uma caixa comum, não tem nada dentro, olha aí, ó, é uma caixa comum. Basta que você faça 2 furos, um grande para você olhar lá dentro
e um pequenininho aqui do lado para a luz poder entrar. Aí você olha por aqui e você vai conseguir ver a paisagem atrás de você, porque ela vai fazer uma luz passar por esse buraquinho bem pequenininho. É muito incrível como isso funciona. E só funciona se tiver um furinho bem pequenininho. É por isso que o espelho tem que estar muito longe, ele tem que estar muito pequenininho, igual esse furinho aqui, para essa reflexão dar certo e a gente ver uma imagem do sol aqui. Boa, Domingos. Que pequena aula foi essa que você deu ali em um dos seus vídeos? Essa aí é muito legal, uma das minhas favoritas também. Esse problema de qualquer formato virar um círculo assim quando se afasta, foi um problema que por muito tempo não teve explicação na física, né? Explicação verdadeira. Aí depois os cientistas foram descobrir que é porque quando vai se afastando a luz vai ficando retilínea e as imagens vão se sobrepondo, né? Tem uma explicação muito técnica. Demorou para a gente entender o porquê. Mas ali a pessoa entende perfeitamente que basta estar muito longe, o objeto se comporta como se fosse um pontinho, né? E essa é a ideia. A ideia do vídeo é trazer essa simplicidade para uma pessoa comum, uma pessoa que, mesmo uma pessoa que não gosta de física ou não gosta de matemática, mas ela consegue entender o porquê acontece e consegue fazer na casa dela. Então é um assunto bem interessante, um assunto que era difícil de entender, mas a minha ideia é sempre simplificar para qualquer um ter a chance de entender, né? Mostrar que qualquer um pode fazer uma coisa incrível, da forma mais simples, mais barata possível. Você disse que seu pai te inspirou e te ajudou demais a gostar de ciência no geral. Qual o nome dele? Moisés Souza dos Santos, meu pai. Seu Moisés fez um bem pra gente, hein? E aí você, inspirado, começou a querer explicar para todo mundo. Disse que um amigo o incentivou, mas como fazer com que um jovem se atraia pela ciência, Domingos? Porque seu pai te ajudou, mas nem todos, ainda mais nos dias de hoje, com tanta coisa para fazer e tanta coisa assim, sem muita utilidade, que não requer muito pensamento, tem gente que prefere assim. Como fazer com que o jovem, a criança, se atraia pelas ciências? Na realidade, eu acredito que uma das formas seja que eu estou ajudando a disseminar, né? Porque a maioria das aulas da escola são chatas, não no sentido de que elas realmente não são interessantes, mas no sentido de que o aluno às vezes está cansado do formalismo, da maneira como o conhecimento é passado, né? Porque nos livros o conhecimento, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, é passado de uma forma quase perfeita. A pessoa pensa que o livro já está feito, o conhecimento é só aquele, não tem como descobrir mais nada, todos os cientistas já descobriram tudo, a gente está no nível mais avançado da ciência. E eu não gosto muito dessa visão, porque eu acho que ela impede um pouco das pesquisas, da curiosidade das pessoas. Os alunos até se sentem meio não tão inteligentes quanto os cientistas que eles veem nos livros, por causa de todo esse rigor, desse formalismo. Então, eu acho que uma das formas de você incentivar o amor nas pessoas pelo conhecimento é essa, mostrando que ele é simples, né? Que todo mundo pode fazer ele. Eu tenho até um quadro muito interessante nos vídeos, que é faça a mesma descoberta que o cientista tal, por exemplo, que nem o Lord Kelvin, que descobriu a temperatura mínima do universo. Então, e mostrar qual foi a ideia dele. A ideia foi muito simples. É claro, teve muita conta, foi muito complicado. Mas a ideia, a originalidade do cara é muito simples. Se você passar essa simplicidade para os alunos, para uma criança, um adolescente, eu acho que ele vendo assim que é simples, ele vai querer mais aprender, em vez do método mais formal, mais corretinho. Você cursa nesse momento matemática no Instituto Federal do Maranhão, né? Exatamente. E as aulas são simplificadas ou não? Você conhece tirar o parâmetro das suas aulas para aplicá-lo nos seus vídeos? Pô, isso aqui eu tenho que fazer de diferente, senão eu não vou atrair a atenção do pessoal nas redes sociais. Na realidade, como é uma faculdade, ensino superior, o conhecimento lá é bem mais pesado, né? Tem cálculo vetorial, cálculo diferencial integral, que são matérias que as pessoas nem vêem no ensino médio, no período normal, né? No ensino médio comum. Então, o ensino claramente é mais pesado, é mais rústico, mais rigoroso mesmo, né? É bem certinho, bem formal. Só que é claro que tem aqueles professores diferenciados, que são mais simples, e que ensinam de uma forma mais legal, de uma forma realmente para a gente ensinar para outras pessoas. Mas em questão do conhecimento é mais avançado e as aulas são bem mais corretas mesmo, bem mais formais, bem mais rigorosas. Mas é uma faculdade, então a gente se espera isso mesmo, né? Mas é bem legal. O fato de ser licenciatura simplifica um pouco e tem algumas matérias, como as de humanos, que eu chamo, né, as pedagógicas, didáticas, que ensinam um pouco de como você passar esse conhecimento para as pessoas. Então, tem a parte totalmente formal, a parte matemática realmente, e tem a parte
mais simples, que é aquela de ensinar outras pessoas, a parte mais leve, vamos dizer assim, questão de conta, questão de dificuldade. Você que é bom com números, são exatamente quantos mil ou milhões de seguidores hoje nas redes sociais, Domingos? Na realidade, agora a gente tem 280 mil seguidores no TikTok e 840 mil no Instagram. Isso quer dizer que uma a cada 300 pessoas, uma a cada 200, na verdade, uma a cada 391 pessoas é meu seguidor, por exemplo. Então, uma a cada 400 brasileiros, ele assiste meus vídeos e sente que pode fazer algo incrível, né? Que pode fazer uma descoberta importante, que pode entender um assunto que era difícil, que consegue fazer na casa dele aquele espelho ficar redondo. Então, juntando tudo, deve dar 1 milhão de pessoas. É muito legal isso, né? O Brasil só tem 200 milhões de pessoas e é incrível como uma pessoa pode fazer outras pessoas se interessarem por conhecimento, né? Por gostar, igual você falou aí. Como é que a gente faz isso, né? E uma das formas é essa. Você fazendo e mostrando que é fácil, que dá para fazer. Aí os outros vão ver e vão querer fazer também. E como é a resposta? Imagino que você recebe inúmeras mensagens nas suas redes sociais. Como é a resposta? Eu fico curioso para saber assim, pô, Domingos, obrigado, você estimulou meu filho a fazer isso. Como são as respostas de pais, jovens, crianças que acompanham os seus vídeos? É muito legal, né? E não só das crianças, dos adolescentes, até mesmo pessoas adultas. Tem pessoa formada, formada em 2 faculdades, Direito, Letras, e fala assim, cara, eu nunca tinha entendido isso dessa forma. Teoremas importantes da matemática, por exemplo, o Teorema de Tales, que é o primeiro teorema de matemática do mundo que a gente conhece, né? E ele passa no fundamental, tanto no fundamental quanto no médio. E tem pessoas formadas que me disseram assim, comentaram lá, cara, com 40 anos, com 30 anos, eu nunca tinha entendido isso dessa forma, eu nunca tinha entendido de verdade. E é muito legal, né? Porque a pessoa realmente aprendeu. Ela aprendeu tão bem, conseguiu entender que comentou, ficou feliz. E não tem alegria maior para uma pessoa que almeja ser professora do que alguém falar que entendeu, né? E não é uma criança ou um adolescente, é uma pessoa de 30 anos. E os adolescentes, as pessoas mais jovens, gostam mais ainda, porque até o momento, de certa forma, é meio que único o que eu estou fazendo, pelo menos para essa geração aqui, né? Talvez outros já tiveram outras representações importantes, por exemplo, o Carl Sagan, que era um grande divulgador científico, mas está sendo, de certa forma, meio que uma novidade e o pessoal está reagindo muito bem. Na realidade, eles me apoiam. Eles dizem que eu faço os vídeos, mas os vídeos quem faz é o pessoal, né? Às vezes eles fazem perguntas, dão ideia. Então eu digo que o público é a parte mais importante. O pessoal é que realmente está fazendo a coisa funcionar. Sem eles não tinha nada. Com mais de 1 milhão de seguidores, a gente nota não, eu concluo, viu, Domingos, que você já leva consigo uma responsabilidade de tentar passar algo que as pessoas aproveitem em casa. Ter essa consciência que você tem, imagino que seja o ponto de partida para sustentar esse tipo de... Não chega a ser um trabalho ainda, não sei se você ganha alguma coisa, mas é para manter esse legado, né? Gostar demais significa manter esse legado, né? Exatamente. Na realidade, eu só continuo porque eu amo ciência, né? Eu sou apaixonado pelo conhecimento. Toda forma de conhecimento humano que eu vi até agora é bastante interessante, e especialmente o científico, o matemático, o físico, aquele que dá para testar, dá para verificar. Então, esse é impressionante para mim. Eu amo demais e isso me dá motivo para continuar, né? Sem contar o amor, o carinho que a gente recebe das pessoas. Quanto à parte financeira, no momento eu não tenho interesse comercial, né? Várias pessoas entram em contato para fazer propaganda no momento. E, sinceramente, no início eu não tinha objetivo comercial e agora também não, né? Eu nunca planejei assim. O estouro foi meio que inesperado. E a ideia era dar para as pessoas a capacidade de ela fazer algo incrível. Por exemplo, o telescópio. E o telescópio custou menos que R$ 30. Uma lente é 22, outra 15. Você consegue até por R$ 4. E só papel. Papel e as lentes. E a madeira para segurar, mas nem precisa da madeira. Se fizer só o papel e as lentes, colocar no olho, funciona. Você segura com o próprio braço. Então, essa simplicidade, essa ideia de mostrar que qualquer pessoa pode fazer um telescópio que funcione de verdade, ter é, é o que eu quero passar, né? O objetivo é esse, é entregar para as pessoas um conhecimento que pode ser valioso, pode ser útil, pode ser bem legal e que elas conseguem fazer em casa. Então, o objetivo no momento é somente este. Eu espero continuar assim. Eu quero falar contigo agora daquela equação matemática nunca resolvida, que você tentou resolver também e que viralizou o vídeo, chamou a atenção pela sua
tentativa e persistência, mas antes eu quero falar do telescópio. Nós tínhamos antigamente, ou ainda tem o Hubble, né? Que foi o telescópio mais famoso que tinha por aí. Qual o nome do seu telescópio? Rapaz, o telescópio caseiro, eu nunca dei um nome para ele, né? Tá vendo? Eu estou te ajudando. Você ajuda tanta gente, chegou o momento da gente aqui no Inspiração te ajudar também. Batiza o seu telescópio, Domingos. E conta pra gente aqui, como é que foi construí-lo, assim? A ideia, a construção, qual material você usou, quanto tempo levou? Rapaz, o tempo de verdade levou mais que 10 anos. Eu tenho lente de óculos aqui da minha avó, e a minha avó mora em Açailândia também. E na época eu peguei a lente dela, dos óculos dela, lá em Marabá, quando eu morava em outra cidade. Era muito mais jovem, tinha 12, 13 anos, 10 anos atrás. E eu tenho uma lente de óculos de 10 anos, né? Eu tentei fazer esse telescópio muito tempo antes, só que eu nunca tinha conseguido montar e fazer a estrutura funcionar. Não tinha conhecimento físico, matemática suficiente na minha mente, eu não conseguia entender, pelo menos, né? Se fizesse, ser por acaso. Mas não deu certo. E agora, recentemente, depois de a gente ter a ideia de comprar uns telescópios lá para o Instituto, para o ISPE, os próprios alunos tiveram essa ideia escondida, eu tentei de novo fazer o telescópio e dessa vez deu certo, né? Incrivelmente, dessa vez eu entendi como as lentes funcionavam, talvez por ser mais maduro, não sei, ter aprendido mais coisas no caminho, mas eu consegui encaixar as lentes de modo que funcionava e consegui fazer previsões de qual lente ia dar certo, assistindo muito vídeo no YouTube também, do pessoal até que fala inglês, né? Que às vezes os que falam português não ensinam de uma forma muito simples, ou então com lentes diferentes. E eu consegui montar. Quando eu consegui montar, então foi como fazer magia, porque eu nunca tinha feito um experimento físico assim que realmente desse certo. É por isso que eu sempre fui mais interessado pela matemática do que pela física, porque quando eu ia para a física, não funcionava tão bem quanto uma conta de matemática. Então fazer o telescópio e ver ele funcionando foi como fazer magia, foi incrível, foi como ter um superpoder. E você explorou de que forma com esse telescópio caseiro feito por você? Aí eu comecei a postar as observações da Lua, eu fiz até previsão. Eu falei assim, pessoal, se esse telescópio for bom mesmo, igual de Galileia, a gente vai ver as luzes de Júpiter. Só que eu não conseguia ver a luz de Júpiter ainda, né? Não tinha conseguido. Aí eu vi a Lua, aí tive que esperar um tempo até a Lua ficar pela metade, que é a melhor hora de ver as crateras, mas já dá para começar a ver. Aí viu as crateras, foi apaixonante. Aí eu comecei a ficar fora de casa, mostrando o pessoal, as crianças passando, e eu falava assim, mas você quer ver as montanhas da Lua, as crateras da Lua? A criança via ficar impressionada. Aí os adultos também começaram a ver, os pais, né? E foi muito legal, porque as montanhas da Lua, as crateras da Lua, foi a primeira coisa real. Aí depois, as luas de Júpiter, aí comecei a ver Vênus também, que estava aparecendo de tarde na época. E o público se interessou e houve um resultado muito bom, né? Porque as pessoas viam como funcionava e era muito simples. E para mim foi apaixonante ver aquelas coisas que, da minha família pelo menos, é a primeira pessoa que viu essas coisas e conseguiu mostrar para A criançada, eu acho que a criançada em geral aí em Açailândia deve ter adorado, né? Gostaram demais. Você fez... Eles até ficavam... Olha o que é o ciclo da vida. Você fez o papel do seu Moisés, seu pai que estimulou você lá atrás, né? Anos Isso e anos mesmo. atrás. Talvez é por isso que eu gosto de passar assim, né? Porque passaram para mim esse amor e meio que ficou preso esse ato, né? Essa bondade. Você fez além da lente do óculos que você pegou da sua irmã, e ela deve estar procurando até hoje, você gastou quanto para fazer esse telescópio? E usou o que de material? As cartolinas eu já tinha, né? Que eu mexo muito com papel aqui. Sempre estou montando alguma coisa, eu já tinha. Então eu comprei só as lentes. A minha lente foi de R$ 22 de relojoeiro. E a lupa foi de 15 que vende aqui, até no comérciozinho aqui em Açailândia, né? Aqui na feirinha, na praça do mercado. Na feira do mercado, na verdade. E foi só 15, R$ 22. A cartolina eu já tinha. Aí teve que usar a cola, que eu também tenho, por estudar. Mas se fosse eu, se eu fosse comprar, eu ia comprar a cartolina e a cola. E a madeira do telescópio, eu peguei aqui no fundo de casa, né? A madeira até podre, na verdade. Serrei e prendi. E usei liga para amarrar um pneu de bicicleta. Eu tenho uma bicicleta, né? E um pneu furou muito tempo atrás, eu tinha esse pneu. Então, na realidade, eu só comprei as lentes. O resto eu só montei. O telescópio é feito só disso. As lentes, compra. E o papel, a cartolina para segurar, 2 cartolinas. E a estrutura de madeira e liga para amarrar. Foi somente isso. Posso dar uma sugestão de nome para o telescópio? Pode sim, fica à vontade. Cara, DS1, pô. DS1 é o Domingos Santos 1. Uai.
Porque eu imagino que daqui a pouco você vai fazer o segundo telescópio, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim seguimos. E tem a história também, Domingos, da equação de matemática mais difícil no mundo que ninguém resolveu até hoje. Ela tem um nome complicado, não tem? Dos números primos, a hipótese de Riemann. É uma conta de matemática bem complicada mesmo. Aí eu tentei até resolver parte dela, que é a conjectura de Legendre, que fala a quantidade de números primos que tem entre dois quadrados. Então, é saber se tem um número ali naquele local. Você tem um espaço, quer saber se tem um número lá. E os matemáticos até hoje não conseguiram resolver, porque é um problema que exige muita conta e não tem uma resposta imediata. Então, se todos os matemáticos do mundo não conseguiram resolver, é muito orgulho meu, né? Certa presunção, achar que consigo resolver, tentar resolver. Mas, na realidade, não é nem orgulho. É porque se eu conseguir fazer isso, pelo menos dar uma ideia de resposta, então qualquer pessoa pode fazer algo incrível, né? A ideia é sempre mostrar isso. É sempre mostrar que nós somos capazes de fazer algo muito legal, algo muito incrível. E você vai tentar de novo? Vai esperar um pouco mais para tentar de novo ou não? Na realidade, eu estou tentando nesse momento, né? Eu consegui uma resposta para ela até 9.000 da primeira vez que eu publiquei. Então, estava correto até lá, mas depois tinha um erro, o meu raciocínio. Aí agora eu melhorei ele está correto até 223 milhões. Existe um padrão até 223 milhões, mas depois não tem mais. Só que para matemática de verdade não funciona isso de até tal número dar certo, né? Eles não gostam assim, eles querem uma prova rigorosa que vala para qualquer número. A prova é tão verdadeira que não importa o tamanho dá certo. Só que no meu caso é um padrão que só vale para números baixos, né? E o valor real para matemática seria se alguém resolvesse esse problema para todos os números. Aí nós sempre saberemos se está certo. Mas isso aí é muito difícil mesmo. Aí é os matemáticos da pesada que conseguem fazer essas coisas. Olha, Domingos, eu imagino que ainda levará um bom tempo para alguém concluir essa equação. Você falou o nome, mas eu não compreendi. Repita o nome da equação matemática aí, por favor. A parte que eu tentei resolver é conjectura de Legendre, ou hipótese de Legendre. Aí o problema em geral, o mais famoso de todos, é a hipótese de Riemann, que é dos números primos. Mas a parte que eu tentei resolver é a conjectura de Legendre. Esses são os nomes aí da área matemática. Vai na fé. E aqui, me sopraram não, o Ebert Bruno, nosso cinegrafista aqui, me soprou, que ficou vidrado em um vídeo que você fez sobre a distância que estamos das nuvens. Como é que é feito esse cálculo? Como que eu fiz? A ideia é bem legal, é assim, a nuvem está lá, aí você está aqui embaixo. Aí quando você olha para a nuvem, tem um triângulo aqui entre você, a nuvem e o chão. É um triângulo retângulo, na matemática chama, porque aqui embaixo é reto, considerando o chão mais ou menos reto. Quando você anda, aí você para em um novo lugar e cria um novo triângulo. Aqui tem um triângulo grandão, daqui para cá, e aqui quando você anda fica mais perto, você cria um novo triângulo. Aí usando esses dois triângulos, você tem duas tangentes, que é o lado oposto pelo que você andou. Então na matemática tem essa relação, que é uma relação trigonométrica. E você resolvendo essa conta, passando a tangente para um lado para o outro e fazendo a divisão, você tem a altura das nuvens, sabendo o tanto que você andou. Então você anda, cria um triângulo com a altura da nuvem ali, e você sabe essa medida aqui fazendo uma conta de divisão, uma conta de mais, porque já existem esses resultados, né, essas tangentes desses ângulos. Então a ideia é essa, você anda um tanto, sabe aquele tanto que você andou, e usa uma relação matemática já conhecida de triângulo. Aí você sabe a altura das nuvens. O pessoal até colocaram o cálculo lá nos comentários, alguns que são matemáticos também, aí eles, não, ele fez assim, colocaram o cálculo correto lá, que na realidade é 622 metros, né, o último. E eles conseguiram o resultado com perfeição. Então, é uma conta de matemática comum que a gente aprende no ensino médio, só que é aplicada a algo que eu não tinha visto ainda, pelo menos, né? E acredito que algumas pessoas também não. Então, ficou bem legal. Com uma aplicação prática. O Ebert já está lá fora contando os passos lá para traçar o grande triângulo dele. Ô Domingos, você é fruto da boa educação, cara. Você sempre estudou em colégio público? Sempre sim, sempre em colégio público. E, na verdade, é um orgulho para mim, né? Porque o pessoal dizem que escola pública às vezes não é legal, mas para mim não importa o local que a pessoa está, a pessoa sempre pode escolher fazer o que é certo, sempre pode escolher fazer algo bom, né? E todo mundo pode fazer algo bom, independentemente da situação, da educação que recebe. A ideia é essa, qualquer pessoa pode fazer algo incrível, e isso é muito bonito.
Estamos aqui com um futuro professor, um cientista prático e um inspirador para muita gente, que é o Domingos Santos. O que significa ensinar para você, Domingos? Ensinar para mim significa, em primeiro, despertar o amor ao conhecimento pela outra pessoa, né? Então, você tem que mostrar que é legal, que é interessante, que é divertido, que é útil, né? Que funciona. Então, ensinar para mim é despertar esse amor, esse interesse. Aí o resto, a parte informal, é uma consequência, né? Todo o modelo que vem depois, os métodos, tudo é uma consequência. Mas ensinar em primeira instância é despertar na pessoa o amor pelo conhecimento, é fazer com que a pessoa queira aprender. De início, ensinar para mim é isso. Bons números, bons vídeos, tudo de bom para você, Domingos. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado mesmo, viu? Esse foi mais um Inspiração, e a história do Domingos fala por si só. Ele coloca a mão na massa, ensina ciência, topa tudo na matemática e bateu um papo conosco aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, pessoal!